Olá, alunos! Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o diagrama pressão versus entalpia. A gente chama de diagrama pH, né? Aqui nós temos a entalpia específica, em kJ por quilograma, e nesse eixo a pressão. Nesse caso aqui está em kilopascal, né? Então, pressão P. Um diagrama pH, ele tem uma linha, que é essa linha aqui. Vou mostrar para você essa linha aqui, ó. Vou botar aqui azul aqui, ó. Essa é uma linha muito especial. Aqui dentro dessa linha, tudo que tiver aqui dentro está numa mistura de líquido mais vapor. Do lado direito da linha, ou seja, nessa região, toda essa região para cá, nós temos vapor superaquecido. E do lado esquerdo da linha, esse lado de cá, nós temos líquido subresfriado. Normalmente nós usamos o diagrama pressão versus entalpia para indicar aí os pontos ou os processos termodinâmicos a que sofrem uma instalação de ar-condicionado. Observe que eu tenho aí os 4 pontos de um processo termodinâmico de um ciclo de compressão padrão. O ponto 1 corresponde à entrada do compressor, o ponto 2 corresponde à saída do compressor, o 3 à saída do condensador e o 4 à entrada no evaporador. Observe que o ponto 4 e 1 está na pressão, é um processo isobárico, esse processo de 4 para 1, e acontece na pressão, a gente chama de pressão de evaporação. Enquanto que o processo de 2 para 3 é um processo também isobárico, que acontece na pressão de condensação. Essa linha que liga o ponto 1 até 2 é uma linha isoentrópica. Ou seja, significa que a entropia de 1, entropia específica de 1, é igual à entropia específica de 2. Então, o interessante desse diagrama pressão versus entalpia é que ele permite mostrar os processos que acontecem de 1 para 2, que é um processo de compressão, de 2 para 3, que é um processo de condensação do fluido, de 3 para 4, que é um processo de expansão do fluido. Nesse processo de expansão ocorre redução da pressão, a pressão vai de pressão alta para pressão baixa, e o processo de 4 para 1 é um processo de vaporização do fluido. Então, veja aí, então, compressão, condensação, expansão, vaporização. Nesse desenho, eu estou mostrando aqui os 4 componentes principais de um ciclo de refrigeração. Veja aí que tem um compressor, que recebe uma potência de compressão. Isso aí é energia elétrica, por meio, vai fazer acionar um pistão que vai fazer um deslocamento volumétrico do fluido aí no interior do compressor. Esse ciclo funciona no sentido anti-horário, nesse caso aqui. Aqui está o condensador, responsável por liberar uma parcela de energia, né, para o meio ambiente, ou seja, o calor sai do fluido e é liberado para o ambiente externo. Aqui eu tenho o dispositivo de expansão, ele pode ser uma válvula de expansão ou um tubo capilar, e ele tem esse efeito de reduzir a pressão do fluido, de 3 para 4. Chama-se expansão desse processo. E aí no evaporador ele faz aquilo, ele retira a energia, esse ambiente interno, né, um ambiente refrigerado, por exemplo, aqui dentro. Obviamente isso aqui são as paredes de um refrigerador, por exemplo, isoladas, e aqui dentro eu tenho os alimentos que acabam cedendo calor para o fluido. O fluido, então, entra no ponto 4 e sai no ponto 1, ou seja, entra na condição 4 e sai do evaporador na condição 1, recebendo energia interna para que todo ele se vaporize, né? Ou seja, tem que entrar no compressor 100% vapor no compressor. Normalmente entra vapor superaquecido, inclusive. Finalmente, eu mostro aí o diagrama pressão versus entalpia.
Só para a gente lembrar que essa aqui, ó, essa linha aqui, ó, que vai daqui até aqui, ó, é uma linha de isoterma. A gente chama de isoterma. Uma linha isotérmica também, pode ser isotérmica, porque em cada um desses pontos aqui, mesmo aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, a temperatura é a mesma em 25 graus. Ou seja, esse ponto aqui tem 25 graus também. Da mesma forma, tem o isoterma aqui, ó, a menos 20. Ó. Todos os pontos aqui também estão todos eles a menos 20 graus Celsius. Isso é interessante para se observar. Nessa linha amarela aqui eu tenho uma isoentrópica. Em cada um desses pontos a entropia é constante. E, como eu disse, essa é a linha chamada linha de saturação, que divide a região de líquido mais vapor, da região de vapor superaquecido, da região de líquido subresfriado. É isso, espero que tenham compreendido melhor o uso do diagrama pressão versus entalpia e até a próxima aula.